Olá, tudo bem? Eu sou o professor Antônio Mercedes, estou aqui para mais uma videoaula da série Resolução de Questões no meu canal no YouTube. Videoaula 4, Contabilidade de Custo Gerencial. Videoaula esta dirigida a você que é aluno universitário, a você que está se preparando para concurso público, para você que precisa realizar determinados assuntos. A videoaula de hoje contempla a resolução de 10 questões e assuntos relevantes de contabilidade de custo e contabilidade gerencial. Para cada questão, nós também apresentamos um resumo teórico e também indicamos a nossa videoaula na qual você tem esse assunto tratado. Tudo bem, se você está gostando, é importante que você deixe seu like, é importante que você se inscreva no canal, é importante que você divulgue nas suas redes sociais, participe do crescimento do canal. Agradeço desde já aqueles que procederam desta maneira. Vamos lá aos problemas, né? Nossas questões. Primeiro, o senhor Auxílio Júnior recebeu R$200 mil de indenização trabalhista e aplicou imediatamente no Tesouro Direto. Né? Então, muito bem informado. Né? Após 6 meses de aplicação, ele resolveu resgatar 50% do valor aplicado e comprar um veículo utilitário para trabalhar com frete. Observe, do ponto de vista de contabilidade gerencial, identifica-se que o seu auxílio júnior incorreu em custo, aí apresenta A, recuperado, real, depreciativo, de investimento ou de oportunidade. Então você começa a perceber uma coisa interessante. Toda vez que eu tenho uma opção em relação a outra, eu deixei a aplicação do jogo direto. Fiz uma aplicação comprando lá um veículo utilitário para trabalhar com frete. Então, toda vez que eu tenho uma opção em relação a outra, nós estamos tratando de custo de oportunidade. Esse assunto foi devidamente debatido na videoaula 3, classificação de custos-pesos. Né? Lá nós explicamos detalhadamente o que é o custo de oportunidade. Né? Em relação ao efeito do investimento, o direto vai investir no carro. Então, na verdade, é um custo de oportunidade. Né? Questão 2. A empresa Santíssima S.A. apresentou no mês de janeiro de 2020 informações sobre a produção do seu único produto. Vamos lá ver. Então, custo fixo fabril de 35 mil, custo de mão de obra direta unitária de 5, custo de material direto unitário de 10, despesa variável unitária de 4, despesa administrativa de 43.640, preço de venda unitária de 41, quantidade produzida 37.800 unidades, quantidade vendida 36.420 unidades. Né? E tributo sobre vendas isento. Se a empresa adotar o método de custeio marginal, né, é interessante a gente tratar desse assunto marginal. Isso está lá na videoaula 6. Né? Videoaula 6 de custo trata sobre isso. Encontrará, respectivamente, custo de produto vendido, onde está pedindo custo de produto vendido, para mais ele tem o CPV, né? E um resultado antes do tributo sobre lucro. Né? Então, tributo sobre lucro. Na verdade, ele está perdendo aí o ARI, né? O imposto de renda, né? E os valores correspondentes a. Aí ele sai citando os valores A, B, C, D, E. São determinados valores correspondentes a CPV e correspondentes a resultado antes do tributo sobre lucro. Né? Então, vamos observar. Quer dizer, nós temos aqui um conjunto de dados sobre a empresa e ele está pedindo simplesmente, considerando o custeio marginal, né? Lá, videoaula 6, nós tratamos sobre isso aí. Vamos à nossa solução. Então, a receita bruta 41, que é o preço, né? Vezes a quantidade vendida, o preço unitário e quantidade vendida, 1.493.220. O CDV é 5, né?
36.420 contratos vendidos. Aí eu tenho o CDV, custo despesa variável, que é 10 vezes 36.420, totalizando aqui. E aqui eu tenho 4 vezes 36.420, totalizando isso aqui. Nós temos 691.889. Então, se você considerar aqui, ó, o CPV já está aqui. O CPV já é isso, é o próprio CPV, é o próprio CPV. Tá? Você começa a perceber que está esse valor. E aí a gente começa a perceber a margem de contribuição total 801.240, a despesa administrativa 43.640, o custo fixo 35 mil, tá? E o resultado do exercício, ou seja, antes do imposto de renda, aí 722.600. Tá? Se nós observarmos aqui, você vê que a letra C trata desse valor também. A outra letra também, quer dizer, voltando aqui só para ver, a letra A ou C e letra A. Né? Então, letra A, 691 mil e letra C também. Mas quando chega aqui no resultado antes do lucro, você tem aqui um valor para a letra A e um valor para a letra C. E combinando os dois resultados, você encontra como resolução a letra A. A letra A é a letra que responde essa questão. Então, você veja aí um assunto interessante. Esse assunto aí nós vimos lá na videoaula 6, né, sobre isso. Aula 6, trata sobre o custeio marginal. Questão 3. A redução imediata total dos custos fixos implicaria em quê? Interessante essa questão. Aumentar o resultado positivo da empresa, encerrar a atividade da empresa, dificultar novos investimentos, colocar em situação de inadimplência ou impedir a concessão de empréstimo por vários financeiros. Olha, a redução imediata dos custos fixos, quer dizer que a empresa parou, bruscamente, ela parou. Redução imediata, quer dizer, redução rápida, instantânea. Redução imediata total dos custos fixos, quer dizer, quando eu trato aqui imediata e total, estou tratando de duas coisas importantes, né? Então, você começa a perceber que eu estou tratando de uma redução imediata e total. Né? Então, redução imediata e total, ela só está no momento que ela encerra as atividades. Né? Então, se acontecer a situação, é que ela encerrou as atividades. E letra B. Isso também é falado lá no módulo, na videoaula 3, que fala sobre classificação de custos, tá? Nós falamos de custos fixos, custos variáveis, semi-variáveis, assim por diante, né? Questão 4. Dentro dos critérios de avaliação de estoque, a legislação brasileira permite, observe que aqui é bem clara a questão, o examinador foi bem claro. A legislação brasileira permite, aquela que é aceita, né? E olha que está tratando de critérios de avaliação de estoque, né? Não é método de custeio, é critério de avaliação de estoque. Então está o quê? O periódico, custo médio ponderado móvel, EPS, permanente e custeio marginal. Observe, periódico e permanente, letra A e D, tem uma videoaula que fala sobre isso, né? A gente fala da videoaula de material, né? Videoaula que trata de como nós devemos proceder no custeio de materiais utilizados na produção. Então, se você tiver oportunidade, assista a videoaula 4A. Lá você vai ver que inventário é periódico e permanente. Né? Pode ser periódico e permanente. Né? Periódico, por exemplo, feito cada período. Permanente é que a cada momento eu posso ter um inventário, porque a base de dados do sistema, do estoque, ela é atualizada online em tempo real. Quando fala de custeio marginal, a letra E, a gente começa a perceber que eu também de método de custo. Né? Método de custo. Quando fala de EPS, eu estou falando de critério de avaliação do estoque. O EPS é o último a entrar, primeiro a sair.
A gente viu também na videoaula 4A que a Receita Federal não aceita que o EPS propicia um menor lucro. Tá? Então, ele só aceita o PEPS e o custeio médio ponderado ou custo específico. Tá? Ou seja, a gente também viu na videoaula 4A. E aí, a única letra que sobra é a letra B, custo médio ponderado móvel. É aquele que é mais usado no mundo. Né? Cada momento do movimento do estoque com entradas, automaticamente o estoque é avaliado. Né? Isso se chama custo médio ponderado móvel. Né? Cada momento ele é avaliado. Então, nós vimos aí questões 3 e 4. A questão 5 é uma questão que diz o seguinte: no último período, determinada empresa industrial encerrou o resultado com os seguintes dados: né? Questão numérica, valor de custo fixo, custo variável, despesa variável, despesa fixa, margem de contribuição, resultado antes do tributo sobre lucro, não, aí da vida, tributo sobre vendas, venda líquida e venda livre. Né? E lá, portanto, ele diz, prevendo a oscilação negativa do mercado, né, a empresa tem para o período atual uma expectativa de decréscimo nas vendas líquidas. Observe que a questão é bem clara, né? É a expectativa de decréscimo nas vendas líquidas. Né? Então, a gente vai ver que o período que ele está, ele tem os dados aqui do período anterior, mas ele tem decréscimo, uma previsão de decréscimo de 8% nas vendas líquidas. Considerando a previsão da queda, o percentual de redução do resultado da empresa antes de apuração de tributo sobre lucro, quando comparado com o anterior, será aproximadamente de quanto? Né? Observe que a questão ele está tratando de 2 períodos. Considerando a previsão de queda, quer dizer, aqui ele está já sacramentando a previsão de queda, ele quer saber o percentual de redução do resultado da empresa antes da apuração do tributo do lucro no período atual, quando comparado com o período anterior. Então, se eu tenho um período 2, eu vou ter que calcular alguma coisa para o período 2, considerando o decréscimo de 8% das vendas públicas, e fazer o comparativo, né? Na verdade, ver quanto irá reduzir, na verdade. Né? Então, a gente começa a perceber que, como respostas, ele coloca 8,7% a mais, 24,14% a mais, menos 8%, menos 50,7%, menos 19,48%. Né? Isso é uma previsão de queda das vendas brutas. Com certeza, a gente começa a perceber logo de imediato que as letras A e B elas não se encaixam muito bem aí. Né? A gente começa a perceber isso. Mas vamos lá a solução desse ponto. Né? Como é que a gente resolve rapidamente o problema desse tipo. Aqui nós, mais uma vez, estamos utilizando o conceito de matriz, né? E aí nós colocamos aqui os itens, receita, os 2 períodos, período 1 e período 2, e aqui são os dados que foram informados lá no código, né? Ou seja, receita bruta, tributação, receita líquida, custo variável, despesa variável, margem de contribuição, as despesas fixas, custos fixos, e aqui o resultado antes do imposto de renda. Né? Então, na situação 1, ou seja, o primeiro período que foi tratado, por esses dados, ele dá um resultado de 709,750. Né? E agora houve aqui um resultado aqui, uma redução da receita bruta de menos de 8%. Sério, como tudo aqui é proporcional, eu poderia reduzir 1% aqui, assim por diante, faria a mesma coisa, mas eu não posso partir logo da margem de contribuição. Né? Até aqui é tudo proporcional, aqui para baixo não. Então, essa vez eu posso reduzir logo a margem de contribuição em menos de 2%, ou seja, tiraria 8% desse valor aqui, 1.725.750. Despesa fixa e custo fixo permanece. Observe que o problema não fala nada sobre despesa fixa e custo fixo, quer dizer que ele permanece constante. E aí eu tenho um resultado novo de 571.609. Né? Como ele quer saber a variação de um período em relação ao outro, é esse período 2, que está aqui sendo tratado, em relação ao período 1. Então, basta ver a variação do lucro 2
menos o lucro 1 dividido pelo lucro 1, e você vai ver que dá menos 19,45%. Né? 0,1945 multiplicado por 100, a variação percentual, dá menos 19,45%. Né? E essa letra é a letra E. Né? Questão interessantíssima e fala sobre uma situação e outra, levando em consideração que decréscimo na receita. Né? Esses assuntos também são tratados lá na videoaula 6. Né? Videoaula 6, trata disso. Questão 4, 6, né? No ABC, dos ABC, as atividades podem ser classificadas em 5 categorias. Né? A gente viu isso que falamos no módulo que trata do ABC. Né? O ABC é importantíssimo. Né? Porque o ABC veio para resolver problemas que nós temos em função de derrateiros. Né? Então, a gente começa a perceber que o custeio ABC foi uma coisa importantíssima, porque ele deu a condição de você evitar, né, o ter o mínimo possível de rateio. Lá na videoaula 9, nós vimos lá sobre o custeio ABC, né? Toda a parte teórica e mais alguns exercícios. Né? Então, sendo uma delas as atividades de apoio da empresa. As atividades de apoio são importantíssimas. Né? Observe que o custeio ABC, com departamentalização e tudo mais, eles vieram para dar um tratamento a, evidentemente, os custos indiretos. Né? Os custos diretos é muito fácil, né? Os indiretos é problemático. O rateio sempre é alguma coisa duvidosa, o rateio sempre é sujeito a crítica, né? Uma coisa arbitrária. Os objetivos dessa categoria são, primeiro, administrar a empresa, aprimorar os produtos e serviços, administrar a empresa, gerenciar a segurança de empresa, especificar produtos e processos, operar a produção e aprimoramento de produtos e processos, realizar setups, né, desenvolvimento de materiais nas máquinas, né, realizar a compra e utilização de mão de obra e utilizar materiais. Observe, quando a gente pensa no ABC e pensa nas atividades de apoio, tem que pensar o seguinte: a empresa ela tem um conjunto de atividades finas e um conjunto de atividades de apoio. Né? Geralmente, as atividades finas elas estão ligadas à missão da empresa. Né? Então, a missão da empresa. As demais atividades são atividades de apoio. Nós vimos isso lá na videoaula que tratou desse assunto, a videoaula 9. Né? Então, as atividades de apoio são importantes. Isso não quer dizer que as atividades finas elas sejam mais importantes que a de apoio, porque uma depende da outra. Né? É aquela história. Isso muda em função da missão. Né? Se eu estou pensando numa instituição de ensino, por exemplo, a atividade fina é ensino, pesquisa e extensão. Né? Uma atividade de apoio seria conservação, manutenção, limpeza. Né? Mas se eu, por acaso, estou pensando lá numa empresa que faz segurança de valores, né? No modo geral, né? Então, ou que trabalha, por exemplo, com limpeza, conservação e tudo mais, essas atividades são atividades finas. Né? E a atividade de ensino, pesquisa, ou treinamento e tudo mais, passa a ser atividade de apoio. Então, você veja que é importante eu conhecer a atividade fina, qual a missão da empresa, né? De modo geral. Então, quando eu penso em atividade de apoio numa empresa, e na maioria das vezes eu estou pensando em administrar e gerenciar segurança, manutenção, limpeza, de modo geral, especificamente. Então, a questão aqui não diz exatamente qual é o tipo de atividade, então seria administrar e gerenciar segurança e limpeza nessas atividades de apoio. As demais não são, porque produtos geralmente é atividade fina, serviços também é atividade fina, aqui também atividade fina, setup para a parte de custo, utilização de mão de obra, a parte de custo especificamente. Então, a resposta é a letra B, administrar a empresa, gerenciar a segurança, limpeza, conservação, todo o conjunto de atividades de apoio, ou atividades de meio, né? Ou atividades de suporte, como alguns autores também são. Né? A questão 7 também versa sobre o ABC, o ABC é importante. Então, de acordo com o método ABC, no momento da determinação das taxas unitárias direcionadoras de custo, deve-se respeitar certas etapas. Entre elas, porém, não consta, observe que a questão é bem clara, né?
elas não constam as atividades com esse sentido, né? Então, negativo, né? Não consta. E aí vai identificar as atividades realizadas na empresa e no departamento, dividir o custo da atividade pelo número de unidades da etapa, para determinar a taxa unitária, determinar o custo de realização, determinar o número de unidades, direcionador de custos, disponibilidade de recursos associados e identificar um direcionador de custos para cada atividade. Observe, vamos lembrar um pouquinho, né, sobre o ABC. O que o ABC ele preconiza? Né? Em teste, o ABC ele tem um conjunto aqui de recursos, né? Aqui eu tenho um conjunto de atividades e aqui eu tenho os produtos para os quais as atividades vão ser ativadas e dinamizadas para a sua consecução. Então, tem recursos que são consumidos pelas atividades e cada produto, para se realizar, para ter a sua materialização ou serviço, ele precisa de um conjunto de atividades. É um pouco diferente quando a gente trata de custeio, né? Outro tipo de custeio, por exemplo, por absorção, que os recursos são classificados diretamente em cima dos produtos, né? Quer seja como custo direto ou indireto. Aqui não, os custos diretos tranquilos, a gente já viu, muito simples até, e o custo indireto é que é importante. Então, esse custo indireto, ele consome, vai trabalhar o quê? Recursos que são consumidos pelas atividades e essas atividades que para a sua consecução, de tal modo que o produza, né, ou fabrique determinados produtos ou execute determinados serviços. Né? Esse é o conceito básico disso. Então, quando a gente começa a perceber, a gente vê que é importante todas as etapas, é importante eu conhecer os recursos, é importante eu conhecer as atividades, os direcionadores que vai de recursos para a atividade, de atividade para o produto. Né? Então, é interessante porque cada produto ele não passa por todas as atividades. Né? Então, você começa a perceber que a letra A, identificar as atividades realizadas da empresa, é importante, a letra C é importante, a letra D também é importante, porque trata de todas as etapas. A única letra que está fora desse contexto, né, na verdade, é a letra D. É dividir o custo de cada atividade pelo número de unidades da etapa, para determinar a taxa unitária do direcionador de custo. Então, eu quero saber o custo da atividade em si, e a partir daí eu tenho um direcionador voltado para o produto. Né? Primeiro eu tenho um direcionador de recursos para a atividade, depois da atividade para o produto. Por isso que a letra B, ela não consta nessas etapas. Né? Importantíssimo, revise lá, esse material está lá na videoaula 9, muito bem detalhado, inclusive com exemplos e um exercício ao final. Tá? Questão 8. O método de custeio baseado em atividade, que é em inglês é tipo base cost, apresenta uma série de vantagens em relação aos outros. Né? Apresenta uma série de vantagens em relação aos outros. Né? Ele tem em relação aos outros uma série de vantagens. Uma delas é o fato de que permite determinar o custo dos canais de cliente, materiais de atividade relacionados, os recursos diretos, limitar a interação de pessoas diárias, oferecendo maior segurança, estimular a descoberta somente das atividades que adicionam no processo e por último, aqui incluir os custos de atividades operacionais, excesso de atendimento. Diminuir custo direto, o ABC não trata disso. O custo direto ele já vem pronto. O ABC vai tratar os indiretos. Limitar a interação entre pessoas da mesma área também. Você não tem essa proposição, isso não é vantagem. Estimular a descoberta somente, ela botou essa frase aqui, essa palavra aqui, somente acabou com, né? Somente as atividades que adicionam algum processo. Né? Mas não tem estimular a descoberta de nada. Essas coisas são descobertas no decorrer do processo. Né? Então, e não é somente as atividades que adicionam o processo. Eu também conheço aquelas que não adicionam, até porque tem que eliminá-las, minimizá-las. Incluir custos, atividades operacionais e excesso do atendimento pós-venda. O atendimento pós-venda é de suma importância. Né? Você pensa, você quando compra um televisor, alguma coisa assim, um eletrodoméstico, o atendimento pós-venda é importante, né? Porque pré-venda é importante e o pós-venda hoje também é muito importante. Então, uma das vantagens, né, uma delas é o fato de que permite determinar
os custos de canais e clientes ao mapear a atividade relacionada às despesas financeiras. Ele começa a perceber como as despesas comerciais estão sendo gastos, né, no modo geral. Gasto, aí desse sentido, né? Gasto, se pode ser um custo, despesa e investimento, vai vir lá na videoaula 2, na videoaula 2. Então, é o seguinte, a vantagem dela é permitir determinar os custos de análise de clientes, né? Incluir os custos das operacionais, exceto não existe. Muito cuidado nessas questões quando aparecem essas palavrinhas assim, exceto, né? Tão somente, limitas, olha, essas questões, essas palavrinhas, ela pode simplesmente não que a questão saia de uma situação correta para errada, ou seja, falso para verdadeiro. O orçamento é um modelo quantitativo das consequências esperadas das atividades da organização, com certeza. Ele tem seus processos orçamentários classificados em 3 tipos. Vimos isso lá na videoaula correspondente, né, de contabilidade gerencial. Então, classificados em quê? 3 tipos, né? Então, imposto, consultivo e autoritário, consultivo, decisão isolada e decisão conjunta, autoimposto, autoritário e participativo, autoritário, consultivo e participativo, e setorial, periódico e participativo. Nós vimos que o orçamento ele pode ser alguma coisa que vem de cima para baixo, né? Eu posso até lançar mão aqui para facilitar mais o entendimento. Se eu botar aqui os níveis de decisão da empresa, né? Só para a gente lembrar igual, né? Os níveis de decisão. Eu posso ter alguma coisa que é impositiva, ou seja, vem de cima para baixo, né? E vem aqui de cima para baixo. Isso que a gente chama de impositivo, né? Ele vem de cima para baixo. Quer dizer, manda quem pode, obedece quem tem. Ele pode ser alguma coisa importantíssima, que é de baixo para cima. Esse aqui seria top-down, aqui seria bottom-up, né? Quer dizer, de baixo para cima. É importantíssimo esse conceito, né? De baixo para cima. Aqui o orçamento participativo. Todo mundo participa de todas as fases do processo orçamentário. E ele pode ser um meio termo, né? Quer dizer, uma parte de cima, com algumas limitações, alguns tetos, e a participação. Então, a gente começa a perceber que o orçamento é imposto, consultivo e autoritário. Consultivo, decisão isolada, decisão conjunta. Né? Aí você começa a perceber que esse orçamento, que na verdade ele vem de baixo, de cima para baixo, ele é um orçamento autoritário. Né? Então, eu já vi aqui, eu tenho autoritário aqui, tem autoritário aqui, tá vendo? Vamos ver, tem autoritário aqui, eu mostrando as questões onde está, pronto, não tem mais autoritário, né? Então, ele é um orçamento autoritário. Esse que vem de baixo para cima, quer dizer, bottom-up, né, como a gente chama o bottom-up, ele é um orçamento que é autoimposto. Ele é autoimposto. Você que faz seu orçamento, você vai ser responsável, a imposição é sua. Por isso que ele é chamado autoimposto, né? E esse orçamento aqui, né? Então, esse orçamento aqui, que é meio termo, né? Ele começa a perceber que é um orçamento que ele leva em consideração, é um orçamento consultivo, né? Então, pode ser autoritário, ele pode ser um orçamento autoimposto ou participativo também, né? Que aparece aqui também, né? Ele é participativo. E é um orçamento também que pode ser, é um orçamento, observe que nessa letra D tem autoimposto participativo, é a mesma coisa, tá vendo? Não pode, né? E esse orçamento meio termo é um orçamento consultivo, né? Eu estou consultando as partes, né? Então, na verdade, quando eu trato disso aí, a única letra que se enquadra é a letra D, um orçamento autoritário, de cima para baixo, top-down. É um orçamento participativo, de baixo para cima, bottom-up, um orçamento consultivo, né? Eu consulto as partes, vou fazer um orçamento, faço as limitações de teto, assim por diante,
Por isso que é a letra D. Observe que as outras letras não casam com os conceitos apresentados, inclusive lá na aula teórica e nessa revisãozinha que nós apresentamos aí. Então, mais uma questão importante para você começar a trabalhar. Questão 10. Cada vez mais importante no mundo corporativo, o Balance Scorecard. Então, vem se tornando uma ferramenta fundamental para tomar a decisão. As perspectivas que abordam são, nós vimos também lá na aula teórica, as perspectivas lá do Balance Scorecard, que trabalha com uma coisa assim, quer dizer, até tem pouco tempo, a gente só se preocupava com indicadores que área financeira. Depois começamos a ver que o indicador da área financeira decorre de outros indicadores que vêm antes. Então, econômico, financeiro, dos clientes, processo interno dos clientes, financeiro, econômico, inovação, econômico dos clientes, processo interno da aprendizagem e inovação, operacional dos clientes, da aprendizagem e inovação, e, por último, financeiro dos clientes, processo interno da aprendizagem e inovação. Então, a gente trabalhou isso aqui. É importante que então, nesse patamar aqui, nós temos alguns níveis a serem tratados. Então, aqui nós temos o conceito de rendimento, aprendizagem, inovação e crescimento. Depois, você vai se preocupar, evidentemente, com os seus processos internos. Depois, você tem indicadores voltados para clientes, esses níveis aí, que a gente diz, níveis de tomada de decisão, E essas perspectivas são essas. E, por último, eu tenho as perspectivas financeiras. Se eu ler de cima para baixo, eu vou ter financeiro, cliente, processos internos e aprendizagem, inovação e crescimento. Então, aprendizagem, inovação e crescimento é nessa sequência. Embora eu tenha sempre na empresa trabalhar na seguinte forma. É importante que eu foque muito em inovação, crescimento e aprendizagem. Quer dizer, eu tenho bons funcionários, bons servidores, bons colaboradores. Depois eu vou ver que preciso de processo interno no estado da arte. Com certeza eu vou ter bons clientes e com certeza eu vou ter indicadores financeiros melhores. Então, mais rentabilidade, mais lucro e assim por diante. Então, a gente começa a perceber que a letra é a letra E. Isso ficaria em vários concursos, evidentemente com uma roupagem um pouquinho diferente, a maneira de escrever, mas a solução é essa: financeiro, clientes, processo interno da aprendizagem e inovação. E lendo de baixo para cima é o inverso, ou seja, da aprendizagem, inovação e crescimento, processos internos, clientes e a parte financeira, a perspectiva financeira. Então, aí nós completamos esse conjunto aí de 10 questões importantíssimas sobre custo e contabilidade gerencial. Não deixe de assistir as minhas videoaulas, que estão lá no meu canal, NBC, o canal do conhecimento do YouTube. É de importância vital. Nós temos muitas videoaulas de custo, contabilidade gerencial, nós temos videoaula na área de gestão. E outra coisa importante, se gostou da aula, inscreva-se, dê o seu like, é importante que você se inscreva para receber todas as alterações que nós estamos fazendo, todas as aulas novas que nós estamos gerando, a importância vital. E também divulgue nas redes sociais com seus amigos, para participar do crescimento do canal. Espero encontrar você em outra videoaula e pense sempre que nós fazemos tudo em função de você, para o melhor. E até a próxima aula.